Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Integral com Vida, hoje com a participante do programa Tonelada do Bem, Maiara. Hoje vocês vão ouvir um pouco da história dela, como que ela chegou ao programa, como que ela está durante esse programa, como que ela está sentindo o programa para ela. O programa até agora tem 7 semanas de duração e a Maiara está com a gente desde o início, lógico. Tem gente que entrou um pouquinho depois, mas ela está com a gente desde o início e ela vai contar um pouquinho essa história para vocês. O pessoal já está entrando, a família dela está entrando. Hoje vai ser em peso, tenho certeza. A história dela foi muito impactante, muito bacana. Vou chamá-la aqui para ela conversar com a gente. Sejam todos bem-vindos. Vou chamar você, Maiara. Vamos conversar aqui um pouco. Falar. Olá. Olá, Maiara, seja muito bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Tem algum... Tudo bem. Maiara, eu tô ouvindo minha voz de novo. Tá realmente... Peraí, deixa eu ver, porque tá travando pra mim, você. Não sei se... Você consegue me Eu tô te escutar? ouvindo bem agora. Ó. Nossa, ela tá dando eco da minha voz. Estranho, eu tô no fone. É que eu tô com medo de tirar o fone e ouvir Você o... tá com o notebook? Não, tô no celular. Tá, vamos fazer um teste, tirar o fone para ver se melhora? A aranha latir muito e a gente não conseguir ouvir, por isso que eu pus o fone. Vamos só ver se vai dar o... Alô, alô. Ó, agora eu já não escuto mais minha voz falando junto com você. Vamos tentar, então. Se as cachorras começarem a latir muito, eu ponho o fone depois. Perfeito. Maiara, a gente conversa muito lá, até pelas nossas reuniões, mas eu quero que você se apresente para o pessoal, fale quem é a Maiara, o que que você faz da vida, como que você tá, o que que você faz da vida, quantos anos você tem. Tá, vamos lá então. Se eu começar devagar muito ou falar muito rápido, pode me interromper, tá? Que eu tenho esse costume. Você falou Nada, devagar aí que eu diminuo a velocidade. Vamos vai lá. tranquila. Meu nome é Maiara, eu tenho 30 anos, sou recém-formada em pedagogia, trabalhei na escola, né, com educação especial, como estagiária. Sou a Maiara ansiosa, acho que desde que eu me conheço por gente, hoje eu tenho essa, né, noção. Antes eu não tinha esse conhecimento sobre mim mesma, mas hoje, assim, eu tenho a noção de que eu acho que eu sempre fui ansiosa, desde criança, né? Eu tive que fazer terapia desde bem pequenininha, a primeira vez, porque eu não dormia, tinha esse problema com sono e um medo exacerbado, assim mesmo, de tudo ganhava uma dimensão gigantesca, né, para mim, assim. E junto com isso veio o perfeccionismo, e por muito tempo a ansiedade ainda foi mais velada, assim, né? Era uma questão assim, eu até sofria, tinha problema para dormir desde de muito nova, mas não era tão intenso, né? Assim, conforme acho que foram passando os anos e aí os problemas foram mudando, né? De figura, eu fui ficando mais velha, foi piorando. Eu me casei muito nova, fui mãe muito nova, e eu acho que quando a minha filha nasceu, eu comecei assim, realmente, acho que essa ansiedade começou a pegar mais. Por quê? Eu tive crise, né, síndrome do pânico, quando ela era bem neném. E essa ansiedade veio com uma força, assim, porque eu não conseguia. Tudo eu imaginava que eu ia perder ela, né? Que ela ia morrer, eu não conseguia ficar com ela sozinha na minha casa. Nesse momento, não fosse minha mãe, não sei o que seria de mim. Ela me deu uma força assim gigantesca. E foi quando eu voltei a primeira vez a fazer terapia.
Só que era difícil para mim lidar ainda com a ansiedade, porque até eu comentei com você. Quando eu explicava para as pessoas o que eu a ter aqueles julgamentos, né? De como que alguém que tinha tanta fé, né, que falava tanto da igreja, da sua crença, poderia pensar, né? Porque com a ansiedade eu pensava tudo de forma muito aumentada, não tinha probleminha ou problemão. Eles estavam todos no mesmo patamar e eu senti assim um medo, realmente um sofrimento por coisas que poderiam, que às vezes nem aconteciam, mas poderiam acontecer. Então eu pensava de forma muito catastrófica, né? Sempre. E aí começou os julgamentos mesmo por conta da minha fé. Então eu comecei, apesar de fazer terapia nesse período, e foi importantíssimo, né? Porque eu realmente tive realmente síndrome do pânico e achava que minha filha ia morrer. Então eu melhorei conforme isso, consegui cuidar dela sem precisar estar indo pedir socorro de madrugada. Um tempo, parei e comecei a esconder mais essa ansiedade. Sempre falava, lógico, ah, estou ansiosa, não consegui dormir direito, mas eu não. Eu acho que eu mesma criei um preconceito, na verdade, né, com relação, porque eu realmente questionava de tantas pessoas falarem, será que eu realmente não tenho fé? Será que, né? Eu acabei, eu tinha esses pensamentos. Conforme o tempo foi passando, né? E aí depois eu comecei a ter alguns problemas de saúde e só gorda enorme, já muito nova. E conforme o tempo foi passando, depois que já de ser Só, mãe, eu só um comecei, minutinho. sim, Deu uma cortada para mim. Você falou assim, eu era magra, aí deu uma cortada boa, aí tipo meio que juntou tudo. Então fala daí para mim. então vamos voltar. Eu era bem magra, mas na minha cabeça, assim, no meu pensamento, eu era gorda, enorme, né? Então, assim, eu já muito nova. Quando eu fiquei mais velha, depois de mãe, que comecei a lidar com esses problemas da ansiedade, que eu comecei a ter problemas de saúde, eu comecei realmente a ganhar peso. E aí, essa ansiedade, ela foi potencializada porque eu não sabia como lidar, eu engolia ela, né? Porque eu tinha esse preconceito comigo mesma de talvez, será que era falta de fé ou não? Eu tinha esse problema da minha imagem e aí eu comecei a virar compulsiva, a comer de forma compulsiva mesmo, a descontar todas as minhas emoções na alimentação, porque eu já estava ganhando peso e isso fazia um ciclo mesmo que não fechava, sabe? Aquele círculo vicioso. Então, assim, eu ganhava peso, eu comia porque eu tinha ganhado peso, e aí eu ganhava peso, entristecia. Então, assim, eu escondia mesmo essas questões, sabe? Era eu e eu só mesmo. Por quê? Porque para eu escancarar isso, eu tinha que lidar com a ansiedade e com o preconceito que eu mesmo tinha criado de tanto ouvir, de que eu era ansiosa, talvez porque eu não tinha fé, não sei, até a compreender realmente o que era ansiedade, né? Eu até comecei a fazer terapia, como eu disse para você, fiz terapia esse período, depois parei. E fui um tempo assim, empurrando com a barriga, vamos dizer assim, né? Aí começaram a surgir os comentários sobre meu peso, né? Daquelas brincadeirinhas bem legais que a gente finge que não importa, né? Faz de conta que tá tudo bem. E aí começou a pesar mais ainda para mim o meu peso. Então eu decidi, assim, por conta desses comentários, a princípio, as primeiras vezes, né, que não foi só a primeira vez, que eu ia emagrecer. Só que não por mim, né? Não porque eu queria emagrecer. Porque as pessoas pareciam que só viam o meu peso, né? E aquilo me incomodava demais. Eu era só a Maiara gordinha, então parecia que todo o resto tinha sumido, assim, vamos dizer. E aí eu fui algumas vezes, fui no nutricionista,
Fui fazer atividade física que eu não gostava de jeito nenhum. E estar lá na academia para mim era muito difícil, porque eu me comparava muito, né? Então eu tinha que cutucá-la em algumas feridas que me machucavam. E como a opinião dos outros, para mim, era muito importante, tinha um peso muito grande, então realmente era doloroso. E aí, né, eu ia na nutricionista, fazer atividade física, como eu até comentei com você, como eu fazia para os outros, e quando é positivo a gente não tem a mesma, né, ênfase do que quando é alguma coisa negativa. Então, quando eu não tinha esse retorno, essa percepção das pessoas falando, nossa, como você emagreceu, e aí eu acho que enxergando outras coisas em mim que não o peso, eu desistia e desanimava, porque eu não gostava da atividade física. Eu ia lá na dieta e não me abria totalmente com a nutricionista para falar da minha ansiedade. Eu não estava tratando a minha ansiedade. E eu colocava na cabeça que eu era proibida de comer as coisas, né? E por conta dessa ansiedade, se eu ficasse assim a semana toda sem comer, comendo direitinho, e eu comesse uma coisa errada, ou se eu tivesse que emagrecer 10 quilos e eu tivesse emagrecido 9, pronto, eu desistia, realmente, eu desisti. E aí, da última vez, Então, eu eu quero te realmente. perguntar. Sim, Pode pode falar, falar. pode falar. Não, você falou da última vez. Da última vez eu até emagreci bastante, mas realmente com esse propósito. Eu desisti, eu comia, comecei assim de vez em quando comer porcaria, né, vamos dizer. E aí eu falei, quer saber? Essa sou eu assim, eu vou comer desse jeito mesmo, larga a mão, eu não consigo. E desisti. Entrei num negacionismo gigante, fiquei muito tempo sem me pesar. Entrei mais profundamente na compulsão alimentar, meio velada, assim, mas eu sabia que aquilo não era normal, né? Que eu estava descontando todas as minhas emoções. Mayara, tá cortando um pouco. Você tá perto do ponto de internet? Você tá perto do ponto de internet? Porque tá cortando bastante, Peraí, assim. eu vou Tem tirar. horas que sua fala eu não consigo. Você tá falando, aí tipo meio que corta e quando volta já cortou. Agora mesmo você, para mim você tá rodando assim, ó. Olá, Mayara. Para vocês também tá assim, pessoal? Vocês que estão assistindo? Você tá me Peraí, ouvindo? voltou. Agora eu tô. Beleza. Eu quero te fazer uma pergunta, que você está contando sua história. Você falou que já fez atividade várias vezes, já fez nutrição várias vezes, acompanhamento nutricional, e Sim, contou para mim aí que você sempre fazia para os outros. Aí você falou sim, até que até começou uma, um trabalho até com um psicólogo, que você tinha sim, falado já, e você começou a ver que você tinha que tratar de você. Mais ou menos sim. isso, né? Porque cortou um pedaço ali. Como que É, você chegou no programa? Cortou. Travou. Mayara, você me escuta? Para mim você está travada. porque o Wi-Fi não tá legal aqui, não. Tá, deixa eu te falar. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Só o comecinho, depois travou. Tá. Eu quero saber como que você. Eu estava falando que você já tinha falado que tinha feito atividade física várias vezes, nutricionista várias vezes, querendo cuidar dos outros, e que chegou até um ponto de começar a negar a obesidade, essas coisas. Eu quero Sim. saber como que você chegou ao nosso programa. Como que você Tá. chegou aqui? Como que você estava? Relata para mim de forma geral. Eu te conheço bem, mas quem está assistindo, de vez em quando, não tem essa noção. A gente já conversou várias vezes, mas eu queria que você relatasse para o pessoal como que você chegou no programa, assim. Tá, então, eu tinha, depois de um susto, né, assim, eu fiquei muito tempo sem me pesar, como eu disse, e eu comecei a ficar muito doente e fui obrigada a ir no médico e me pesar, e aí eu tive uma triste realidade, né, que eu tive que bater de frente ali com a realidade e eu me assustei. Primeiro eu fiquei muito mal,
e depois decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Então, primeiro eu retomei com a terapia, porque eu sabia que eu tinha que tratar primeiro a minha ansiedade, né? Então, eu voltei com a terapia. Depois de um tempo, né? Isso o ano passado, tá fazendo um ano. Exatamente um ano que eu voltei a fazer terapia. E depois eu fui procurar ajuda da nutricionista também. E aí eu fui bem sincera com ela pela primeira vez, falando da ansiedade. Então, na verdade, a gente começou a trabalhar de forma diferente com relação aos alimentos. E aí, no começo desse ano, eu resolvi que eu precisava fazer atividade física para me ajudar com a ansiedade. Então, quando eu tomei essa decisão, né, eu conheço, né, a minha tia Ana Paula, que foi a primeira aí, como você disse, fazer o piloto do programa, né? E a gente conversava muito, e eu falando bastante com ela, né? Das minhas experiências, que eu estava realmente disposta agora a que fosse diferente por mim, pela primeira vez para mim mesmo. E ela me falou do programa, se eu queria, né, entrar, que era bem interessante. E a princípio eu aceitei fazer, mas eu confesso que meu pensamento era assim: eu vou fazer um programa de fazer atividade em casa. Então, como eu tinha começado já a treinar com um personal, eu falei, como eu sabia que eu não gostava, meu primeiro pensamento foi esse, né? Eu fui meio, a atividade física ainda foi meio forçada. Falei, se eu resolver que eu não vou mais ficar treinando, pelo menos eu sabia que eu não queria parar, então eu vou ter as atividades físicas para eu fazer em casa. Meu primeiro pensamento de aceitar mesmo o programa, sem saber o que que era exatamente, foi esse, né? E foi quando a gente começou realmente a ter as reuniões e depois começamos com as aulas, né? Mas aí eu quero que você pontue para mim, até a Ana Paula, que sua tia falou assim, qual o peso? Ele está querendo saber como que você chegou, como que estava a sua ansiedade, como que estava seu peso, como que você estava emocionalmente, você dormia bem, não dormia bem. Eu quero que você me dê um quadro geral de como você estava no início do programa. Eu estava pesando, quando eu comecei a fazer o programa, 99 quilos, 540. Eu estava já tratando, né? É difícil falar o peso, mas já era bem menos do que quando eu pesei lá, que eu levei o susto, né? Eu estava com 105 quilos quando eu pesei a primeira vez. É, Então eu você já chegou tinha ao programa com 99. Sim, cheguei no programa com 99 quilos. Tinha feito um desafio com meu marido, que eu ia fazer atividade física junto com ele, para ele parar de fumar. É, e eu estava assim, já fazendo a terapia, mas eu ainda tinha problemas. Por exemplo, eu acordava muito à noite por conta da ansiedade. Eu ainda estou trabalhando, eu já percebi que eu melhorei, mas eu comia muito rápido. E ainda tinha uma certa dificuldade para racionalizar mesmo a minha vivência com a comida, vamos dizer assim, né? Eu já estava melhor também, lógico, com o acompanhamento da nutricionista, mas ainda eu não comia com prazer, vamos dizer assim, né? Sempre com medo. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não era proibida nada, que eu tinha que ter consciência, mas essa questão da ansiedade ainda, por mais que eu estava fazendo a terapia e já tinha me ajudado bastante, eu já tinha notado que eu era outra Maiara daquela lá de março, né? Quando eu comecei a fazer a terapia, mas ainda tinha, eu precisava de ferramentas, vamos dizer assim, que me ajudassem, né? Para naquele momento que realmente a ansiedade viesse, os pensamentos sabotadores viessem e eu soubesse como lidar, né? Então, eu cheguei no programa, além das dores, né, que eu tinha acabado de começar a atividade, então eu tinha muita dor na coluna, nas pernas, principalmente quando eu fazia, né, os dias de limpeza, assim, mais pesado em casa, porque daí eu já estava em casa, por conta da pandemia eu comecei a trabalhar de casa, depois meu contrato se encerrou com a prefeitura por eu ter me formado, então eu já não estava trabalhando mais também. Então eu já estava mais parada, assim, né? Com mais tempo vago, vamos dizer, já tinha me formado e sem as atividades da escola. Mas, assim, eu realmente precisava de ferramentas que me ajudassem mesmo, né? Com a questão dessa ansiedade ainda. Faltava alguma coisa, assim, né? Tempo vago demais,
já diz, né? Mente vazia, já daquele jeito, né? E então foi quando realmente daí a minha tia falou, né, do programa e eu decidi fazer. Eu decidi que seria uma somatória, na verdade, né? Eu já estava buscando vários caminhos e que eu ia tentar, pelo menos, assim. Não me custava nada tentar. Então, para resumir assim, você chegou ao programa com 99, 500 e alguma coisa que você falou aí. Você chegou com bastante ansiedade e dor na coluna e nas pernas. Isso. Como que você está hoje depois de 7 semanas? Com a questão da ansiedade, assim, eu melhorei bastante. Muito mesmo, em vista do que eu era. É lógico que a gente tem vivido momentos difíceis e tem dias que são mais difíceis, realmente, né? Mas os exercícios respiratórios, eu confesso que eu era muito cética quanto a isso, sabe? Quando falava de exercício respiratório, de, né? Algumas, assim, tudo que era mais relacionado assim, de respiração e exercícios para tranquilizar, eu era muito cética. Eu achava frescura de verdade mesmo, assim. E foi uma quebra, assim, né? Mais um preconceito, vamos dizer assim, porque eu realmente comecei a perceber que eu ficava diferente, né? Que eu, com os exercícios respiratórios, eu me sentia melhor. Eu conseguia parar, assim, né, para comer mais tranquilo. Eu conseguia parar e pensar naquilo que eu ia servir no meu prato. E começar o dia já com os exercícios respiratórios fez toda a diferença, né? De verdade. E para dormir também. Foi muito importante para mim. E Então, quanto ao peso e as dores? Fala Oi? aí pra gente. E Peraí quanto que ao peso travou. e as dores? Você falou que Sim, sentia muitas dores na perna, coluna e o peso. Chegou a diminuir quantos quilos agora desses 6, 7 semanas de programa? A gente está acabando a 7ª semana. Você chegou a perder quantos quilos nesse período? eu já perdi um total de quase 5 quilos já. Dá 4 quilos e pouquinho, assim. Né? E assim, eu não consegui me pesar hoje. Minha balança veio quebrada, infelizmente, eu acho, porque ela não quer ligar de jeito nenhum. Mas eu já tinha me pesado, né, recentemente, e eu percebi exatamente por conta das roupas mesmo, né? Eu até comentei com você que é a primeira vez que eu perco tornozelo nas minhas medidas, né? Uma coisa que nunca aconteceu assim comigo. Eu sempre perdia várias medidas e o tornozelo ficava ali, né? Fala pro Foi pessoal quanto que você perdeu, que eu achei fantástico. Quanto que você perdeu em cada local? Tá, eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Eu vou olhar ali pra colinha. Eu perdi um total de 10 centímetros de cintura já. Foram 7 de quadril e 3,5 de tornozelo. Então, assim, é bastante. Para mim, principalmente quem me conhece sabe que eu sempre tive problema. Até de comprar sapato fechado por conta do tornozelo, mesmo quando eu era mais magra. Então, assim, foi muito significativo para mim. E o braço também, que é uma coisa que me incomodava muito, me incomoda ainda, que eu perdi, se eu não me engano, também 3 centímetros já, sabe? Então, foi 3 realmente, centímetros de braço, 10 de cintura e 7 de quadril? sim, Excelente. do começo E de você me fevereiro. falou uma coisa hoje que você não falou aqui. Você está em que período agora? Estou no período menstrual, então provavelmente eu retenho muito líquido, né? Então, assim, mesmo com essa retenção de líquido, eu tenho né? Eu perdi bastante. Então, provavelmente, semana que vem, ao me pesar, tanto as medidas quanto o peso devem ser bem menores já. Você falou para mim e eu fiquei assim, caramba, como que cada corpo é um corpo, né? Você falou que chega a ter vezes de se reter aí 3 quilos, né, de Sim, líquido, sim. ficar... A gente já Vai, fez o teste. você já fez o teste com o seu marido aí para ver?
Não, eu fiz o teste lá na nutricionista mesmo e eu chego a reter mesmo até 3 quilos do meu período menstrual. Então, assim, eu aumento o meu peso na balança. E hoje, de verdade, assim, se eu falar pra você que eu não quero perder o peso na balança, eu vou estar mentindo, é lógico que eu quero. Mas esse autocuidado é muito mais prazeroso, e aí o peso ele é uma consequência mesmo, sabe? Olhar para mim, dedicar a primeira hora lá, né, que a gente acorda e já vai cuidar da gente mesmo, tá fazendo diferença na minha vida, porque eu realmente percebi que cuidando de mim, eu consigo cuidar melhor dos outros. Eu tinha essa dificuldade, muito, sabe? De pensar em mim primeiro. Ainda estou trabalhando, mas eu tinha muita dificuldade de dedicar um tempo para mim. E isso melhora até para eu, né, ser uma mãe melhor, acho que uma esposa melhor se eu melhorar comigo mesmo, assim, faz diferença, muita diferença mesmo. Para mim tem Helena, feito. quando o avião está caindo, eles falam: primeiro coloque a sua máscara, para depois você, né? E Deus, quando a Sim, gente vai falar, né? Jesus Cristo, quando veio aqui, ele fala primeiro: amar é o próximo como a si mesmo, né? Então, sim. Então, não como que adianta você só amar faz, o né? próximo e a gente não ter o amor, né? Da gente Sim, mesmo, né? Agora, sim. Mayara, tem uma coisa que você me contou que acabou que a gente não pegou aqui ainda. Você falou muito das suas dores para mim. Uma das coisas que você viu como ponto grande foi a redução das dores. Conta para o pessoal o que que você reduziu já de dor, como que você, o quanto você está melhor nesse nível de dor e o que que está possibilitando essa redução das dores, o que que ela está possibilitando para você fazer hoje. Eu tinha realmente, eu tenho escoliose, né? Então, assim, as dores nas costas eram uma coisa que eu tinha muito mesmo. E como a gente faz os exercícios de alongamento de manhã, e assim, eu acho que eu devo ter melhorado uns 70% já. Foi uma melhora muito grande, assim mesmo, nas dores. Até eu acho que eu nem comentei com você, mas eu achei interessante. Eu fiz um trabalho, eu trabalhei num lugar que eu fazia movimento repetitivo com as mãos. Então eu perdi um pouco de força mesmo nas mãos. E a minha filha, ela tem o cabelo cacheado, e às vezes faz nó, e ela precisa da minha ajuda. E eu ia ajudar e eu tinha uma dor enorme na minha mão. Eu tinha que ficar parando. E essa semana, depois de muito tempo, ela precisou que eu fosse ajudar ela a pentear o cabelo. E eu falei pra ela, eu vou te ajudar, mas eu não tô legal, né? Que daqui a pouco minha mão vai começar a doer, você sabe, daí você continua. E eu não tive dor nas minhas mãos, nem um pouquinho, sabe? Assim, foi assim pra mim fantástico. E graças, né, de ter diminuído essa sensação, essas dores, eu consigo ter mais prazer até na atividade física que eu faço depois na academia com o meu personal, né? Então, assim, a minha performance melhorou, inclusive lá na atividade física depois. Então, foi muito, foi uma, assim, é até difícil mesmo a gente descrever, né? Mas foi uma melhora que enorme para mim, assim, gigantesca mesmo. Eu me E na sinto muito. perna, qual que você acha que foi o grau de melhora? Nas suas dores na Nossa, perna e no pé? claramente, eu só sinto dor na perna agora, quando as dores dos exercícios, tanto os funcionais quanto a da musculação à noite que eu faço depois. Mas assim, aquelas dores mesmo que era, né, do sobrepeso, do sedentarismo, porque eu era extremamente sedentária, eu não sinto mais. Então, assim, eu até tinha comentado com você que eu achava que tinha melhorado uns 80%. Fora o meu período menstrual, que eu sinto também um pouquinho de dor nas pernas, eu não tive mais. Então, eu acho que, na verdade, aumentou aí uns 95% se a gente for no total mesmo. Eu não sinto mais dor nas pernas, sabe? Eu faço agachamento assim, eu sinto a musculatura, mas sem dor mesmo na perna. Então, foi uma melhora enorme, assim, para mim. E tem sido, né? É uma coisa que não estacionou. Então, cada dia eu vejo que eu consigo me sair melhor em alguma atividade doméstica ou lá na musculação depois. Então, assim, os alongamentos do programa me ajudam demais também, muito mesmo. Fez diferença para que eu tivesse prazer depois, né? Eu até fico surpresa, porque eu sinto falta
de fazer depois da musculação lá, né, meu aeróbico, eu sinto quando não andei bem de saúde, eu sinto muita falta. E eu até comentei com a minha mãe, falei, mãe, eu nunca imaginei que eu fosse falar que eu tivesse sentindo falta de fazer atividade física, que eu não gostava. Mas por quê? Foi como eu falei para você. Hoje eu tô fazendo para mim. Então, eu vou lá. No começo ainda foi difícil. No começo eu ainda ficava com aquelas questões de estar me comparando, de estar pensando, né? Eu nunca vou atingir aquele objetivo. Mas hoje não me importa mais o outro, entendeu? Então, assim, eu tô lá por mim. E isso é fantástico. E grande parte também, né? Porque eu tô trabalhando a minha ansiedade, né? Eu tô seguindo buscando vários caminhos para trabalhar minha mente também. Então, assim, os exercícios respiratórios, a terapia me ajudou a tratar da minha mente, e com isso, né, eu consigo realmente falar, não importa se a outra pessoa acha, aquela gordinha só consegue levantar 3 quilos. Não tem problema nenhum para mim. É porque eu tô cuidando de mim de verdade, acho que pela primeira vez para mim, não para os outros, entendeu? Então eu mudei demais para melhor, graças a Deus. E espero que seja melhor e melhor e melhor. Lembra que a gente sempre fala, é 1%. Você tem que estar hoje 1% melhor do que você estava no passado. Não interessa. Ah, você quer perder 20 quilos ou você quer. Não interessa, isso não é o que interessa. É você estar Não. melhor hoje, um pouquinho melhor do que ontem. Porque aí a gente sai daquilo que a gente tinha até conversado, e eu até fiz uma live um tempo atrás aí, eu acho que foi, sei lá, se foi essa semana, se foi outra, eu já fico meio. Você sai um pouco do ciclo vicioso para entrar no ciclo, né, virtuoso, né? Para quem não Uhum. sabe, o ciclo vicioso é aquela obesidade, dor, inatividade, ansiedade, frustração de não conseguir fazer as coisas. Isso é um ciclo vicioso que quando a gente está com sobrepeso a gente tem. E começa a viver o ciclo virtuoso, que é, putz, eu tive uma pequena melhora. Essa pequena melhora reduziu minha ansiedade. Essa redução da ansiedade fez com que eu comesse menos. O comer menos me deu uma satisfação de eu ver que eu dou conta, lembra? A gente vai conversando sobre isso. Isso é muito legal. Sim, Você começa a viver no ciclo virtuoso. E aí esse sim, ciclo, cada vez ele reforça mais. Ó, eu não sim. fui 100% hoje, que é uma das coisas que a gente conversa desde o início lá, né? Que você falou que se você deixava de fazer uma alimentação, ou sua proposta era perder 10 quilos, você perdia 9, você chutava o balde, né? E hoje em dia você já fala, opa, eu dei uma escorregada hoje, mas Mas amanhã é outro dia, e amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje, não é isso? sim, com certeza. Eu não desisto mais, né? E então, assim, tudo bem se não foi 100% hoje. Amanhã eu vou tentar de novo, e se não for 100% depois de amanhã eu vou tentar de novo. Então, assim, mudou mesmo a perspectiva, a maneira de olhar mesmo, né? E até a minha relação com a comida, que foi o que eu comentei com você na nossa última reunião, que hoje eu não desconto mais as minhas emoções na comida. Então, eu não sinto mais aquela sensação ruim depois de comer. Porque eu sempre gostei muito de cozinhar e achei que era uma forma de cuidar, mas por conta daquela alimentação compulsiva, eu sentia assim um refúgio momentâneo e depois era doloroso de verdade, né? E hoje não. Então, assim, eu sempre gostei de comidas saudáveis, mas na minha ansiedade eu escolhia a comida ruim. E hoje, assim, eu como muito melhor, eu sinto prazer em estar comendo melhor, porque, né? E se de vez em quando eu tô de TPM, eu comer um pedacinho de chocolate, ou se de vez em quando eu comer alguma coisinha, eu como menos, eu não preciso mais comer aquela quantidade que eu comia. E tudo bem, eu já não sinto mais assim, nossa, eu não consigo mesmo, então eu vou comer de qualquer maneira. Não, mudou realmente a minha relação com a alimentação. Hoje é totalmente diferente, E você faz né? aquela respiração que eu falei para vocês antes de comer o chocolate? Sim, sim. E assim, de pensar, porque assim, uma das estratégias que eu aprendi na terapia quando a gente começou a focar da alimentação era de identificar se eu estava com vontade de comer ou se eu Uhum. estava com fome. Mas mesmo identificando,
às vezes vem o pensamento assim, né, aquela vontade mesmo de comer mais. E aí a respiração traz aquela consciência, a razão para aquele momento mesmo, né? Você consegue eliminar a emoção. Então, assim, eu tenho, né? Eu uso como estratégia aquilo que eu aprendi na terapia, aplico a respiração que a gente aprendeu, né, no programa, e aí eu como um pedacinho de chocolate, eu fico satisfeita. Eu mudei meus hábitos, porque antes eu não comia chocolate, por exemplo, 70%. Minha filha ama e eu não comia de jeito nenhum. Hoje, para mim, é saboroso, não precisa ser doce, entendeu? Então, assim, mas se for também, e eu comi um pedacinho, então, assim, é super tranquilo mesmo. Mudou totalmente o meu pensamento. Não tem a culpa, né, Mayara? Não, não tem a culpa, porque eu realmente não desconto mais a minha emoção ali, entendeu? E aí, assim, eu sigo a minha dieta, o meu cardápio bonitinho a semana inteira. Mas se de vez em quando no final de semana, minha família vai comer um lanche, eu como um pedaço, não como o lanche mais inteiro, então tudo bem, não tem problema. E aí no domingo eu volto para dieta bonitinho novamente, para meu cardápio lá que a minha nutricionista passou. E de buscar comer melhor mesmo, de ter essa consciência, entendeu? Então, assim, esse autocuidado, né? Porque a gente, como eu falei, a gente começa o dia cuidando da gente, né? Então, a gente começa lá, né, com as aulas lá do programa Tonelada do Bem. Então, o primeiro pensamento, eu olho primeiro para mim, né, quando começa o meu dia. Então, isso faz diferença depois de tudo, entendeu? Foi assim, como eu falei para você, um divisor de águas, porque trouxe para mim ferramentas importantíssimas para que eu conseguisse me sair bem nos outros caminhos que eu estava procurando também. E você travou para mim. Eu tô te ouvindo. Você tá travada, mas eu tô te ouvindo. Então tá bom, é só a imagem só também que travou. O áudio eu tô ouvindo bem. Então, trouxe realmente ferramentas importantes para que eu me saísse bem nas outras, né, nos outros caminhos que eu estava buscando já, que eu estava buscando mudar. E para que mudasse de verdade, não fosse mais uma tentativa frustrada, né? Foi importante mesmo, assim, trouxe ferramentas importantíssimas para mim de verdade. Mayara, como que tá seu sono hoje? Nossa, eu durmo muito melhor, muito mesmo. Como eu falei para você, às vezes é lógico que não tem como, né? Porque a gente está vivendo um cenário aí complicado e eu sinto muito, né? Às vezes, assim, mesmo que não é comigo. Então, às vezes, eu tenho ainda, né? Eu durmo bem, mas de vez em quando eu tenho o problema da insônia. Mas o que que acontece? Antigamente, se eu acordasse no meio da noite, eu já ia começar a pensar nos problemas e no que eu ia fazer no dia seguinte e potencializar todos aqueles problemas, e eu realmente não ia dormir. Hoje não. Como tem os exercícios respiratórios, se eu estou com dificuldade de dormir, primeiro eu faço os exercícios, aí faço a minha oração e vou deitar. E se eu acordar no meio da noite e começar, né, a vir esses pensamentos, eu paro. E às vezes nem coloco musiquinha, nada por ser de madrugada, só paro e vou respirar. Às vezes nem levanto, às vezes fico deitada mesmo e vou fazer os exercícios respiratórios e aquilo vai me tranquilizando. Então, eu tenho uma facilidade muito maior de voltar a dormir, de descansar mesmo, porque eu acordava muito cansada. Então, assim, eu descanso melhor. E aí, eu tenho mais facilidade realmente de controlar. Mesmo que eu perder o sono, e às vezes vinha algum pensamento, algum problema, eu consigo, né? Faço os exercícios respiratórios e durmo com mais facilidade. E antes não, antes eu ficaria ali, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Então, os exercícios respiratórios me ajudaram demais nisso. Então, eu quero te fazer uma pergunta agora. Eu até já fiz essa pergunta para você, mas eu quero que você fale para o pessoal aqui. A gente diminuiu o peso, a gente diminuiu a medida, então isso quer dizer que a gente diminuiu a inflamação, que nem a gente já conversou, né? Porque o corpo tem muita inflamação. A gente está dormindo melhor e está controlando mais a ansiedade. O Sim, que disso tudo o programa te ajudou? Porque uma das coisas que eu mais quero no programa, além de diminuir a dor de vocês, para que vocês consigam fazer, né, as atividades físicas, mudarem isso, uma das coisas que eu mais quero é que vocês voltem a fazer o que faz feliz para cada um de vocês.
O que sim. que você voltou a fazer que te faz feliz depois que você começou o programa como resultado disso, desse programa? Como eu já comentei com você, eu tinha um problema muito grande, eu estava tendo um problema muito grande, que era uma dificuldade quando eu tinha que sair, trocar de roupa, vestir uma roupa, até mesmo quando a gente não estava ainda nessa pandemia, né? E eu ia na igreja. Então, assim, colocar uma roupa que não fosse a minha roupa larguinha de ficar em casa era muito doloroso. E comprar também, porque a gente não encontra roupa de gordinha, né? De muita dificuldade, e quando encontra é muito caro. Então, assim, uma das coisas que eu voltei a fazer, apesar de que agora a gente tá num momento de restrição, é realmente não sofrer, né, quando eu vou vestir alguma roupa. Porque como eu vejo os resultados positivos, eu tenho visto, então eu me sinto muito mais tranquila, né, quando eu vou me vestir, que eu preciso ir para algum lugar, até mesmo para treinar, né, as roupas que eu vou treinar. Eu me sinto muito mais tranquila, né? Realmente voltou assim, eu não digo nem é ser um prazer, porque eu sempre fui muito caseira, mas realmente deixou de ser doloroso, né? Sofrido, né? E aí você consegue enxergar uma meta, que é lógico que eu ainda tô com sobrepeso, é lógico que eu ainda, né, tenho alguma dificuldade de encontrar roupa para mim, que eu ainda preciso perder mais, mas assim, você consegue enxergar uma perspectiva de melhora. Porque, como eu disse para você, quando eu desisti, não falei hoje, mas a gente já conversou sobre isso. Quando eu desisti, falei assim: bom, eu sou a Maiara gordinha mesmo, eu me via, até a gente deu risada, lá nos quilos mortais, a Maiara, que daqui uns anos isso não estaria saindo do lugar de tanto que estava pesando, né? E que eu seria aquilo ali, era o meu futuro para mim. Então, eu voltei a ter perspectiva, né? De que, como eu falei, eu consegui voltar para mim, olhar para mim, ter uma motivação melhor e conseguir realmente ferramentas que me ajudassem a me sair bem nas outras ajudas que eu estou procurando, né? Então, realmente essa perspectiva de, tá bom, eu ainda estou aqui gordinha, mas aquela roupa já está me servindo a roupa que não servia antes. Já me sinto mais confortável. Então, assim, isso melhorou demais. Trouxe para mim realmente uma perspectiva de que eu vou devagarzinho, sem pressa, não tenho pressa. Eu demorei anos para ficar do jeito que eu tô, então não vai ser amanhã que eu vou estar pesando 20 quilos a menos, mas sem pressa nenhuma de mudar, uma perspectiva de melhora, entendeu? Realmente. Então, hoje, não, pra você ter uma noção, eu não falava meu peso. Aquilo para mim era muito difícil e doía. E hoje, eu até estava pensando isso hoje comigo. Eu falei assim, Mayara, quem te viu e quem te vê? Porque eu jamais, minha filha falava, mãe, quanto você pesa? E eu desconversava. E eu jamais falaria, eu tô pesando 96 quilos. Não, porque me doía, você tá entendendo? Porque eu não tinha uma perspectiva, na verdade, de melhora. Eu só imaginava aquilo piorando. E hoje não. Eu já, né, de um ano para cá, já são 9 quilos a menos. Então já melhorei, né? Já é uma perspectiva. Então, assim, eu consigo realmente ver que é uma coisa que não é de momento mais. Não vai ser passageiro e é mudança de vida mesmo, né? Eu tô realmente mudando pensamento, mudando atitude, trouxe para mim a responsabilidade, isso foi importantíssimo, tirar das outras pessoas e também não só culpar a minha ansiedade, né? Eu sou ansiosa, isso é um problema, eu preciso tratar, lógico, mas é minha responsabilidade, né? Então, trazer para minha responsabilidade me melhorou, Rafael, até espiritualmente. Porque eu realmente melhorei demais com relação à minha fé quando eu entendi melhor de que tem muita coisa que é minha culpa, que é minha responsabilidade, né? Então, assim, foi. Eu tenho melhorado em todas as áreas, assim, de verdade, né? Mesmo se eu falasse para você assim, quem me conhece sabe, que a gente estaria vivendo uma pandemia, um momento difícil que a gente está vivendo, né? E que eu conseguiria.
cuidar de mim, sem ter crise de ansiedade, sem parar no hospital, porque eu tinha crise de ter sintomas físicos. Enlouquecia minha família, enlouquecia minha mãe, meu marido, quantas vezes precisou sair do serviço para me socorrer. Então, se eu falasse para você, se você falasse para mim, na verdade, para aquela Mayara lá, que eu estaria vivendo, que eu estou vivendo, sentindo, porque a gente sente, né, o que eu estou sentindo durante essa pandemia, mas que eu estaria conseguindo cuidar de mim, sem ter uma crise de ansiedade, comendo melhor, fazendo a minha terapia, indo na nutricionista, fazendo atividade física e um programa que me ensinou exercícios respiratórios, alongamentos, atividade funcional de manhã, eu ia falar para você mentira. Numa pandemia, com todos esses problemas, eu fazendo isso, eu assim, não, eu ia estar pirando, louca, dando trabalho para todo mundo, sofrendo horrores, com certeza. Se fosse a Mayara antiga, com certeza. Estaria desse jeito desesperador já. E se eu falasse há 7 semanas atrás que você, em 7 semanas, ia perder 10 centímetros de barriga, 7 centímetros de quadril, que ia estar mais tranquila, que ia estar dormindo melhor, que ia estar controlando suas crises de ansiedade, você acreditaria em mim? Não, não, assim, eu sabia que eu estava melhor do que eu estava, mas desse jeito, né? Assim, né? Eu ia, se você falasse para mim assim, há 7 semanas atrás, que eu estaria fazendo exercícios respiratórios e que eu estaria melhor, eu ia rir da sua cara, de verdade. Porque eu achava realmente que era uma frescura, sabe? Para mim, exercício de respiração para ansiedade, capaz mesmo, de jeito nenhum. Então, assim, só isso, só aí, se não tivesse mais nada, né? Já foi um ganho gigantesco para mim, já foi uma melhora, porque realmente se você falasse para mim que eu estaria fazendo exercício respiratório antes de comer, para fazer meu prato, antes de dormir, de manhã, né? Quando eu ficasse com medo de alguma coisa, que eu estaria usando isso como estratégia para minha ansiedade, eu daria risada da sua cara com certeza absoluta. Eu ia falar, não, de jeito nenhum, nunca. Que bom que eu não prometi nada disso, né? Porque senão, de repente, você não tinha nem entrado no programa. Falando, esse cara aí tá inventando, eu não vou nem gastar meu tempo. Não, não, capaz, deixa eu aqui do jeito que tá mesmo, vamos. Porque realmente, quando a gente não tem conhecimento, né, já é um preconceito exatamente por isso, porque você tem um conceito formado de alguma coisa que você não conhece, né? Então, quando a gente imagina uma coisa e não tem conhecimento, você realmente você banaliza aquilo, você fala, não acredita, não precisa. Eu acho que a gente precisa tanto conhecer como vivenciar para acreditar, né? Porque senão você fala, não, não, não é verdade, não, larga a mão disso, capaz mesmo. Exatamente por um conceito que você, por não ter conhecimento mesmo, essa é a verdade. Quanto mais conhecimento, né, a gente adquire, mais a gente quebra as amarras, assim, né? Então, assim, eu já costumo dizer, para mim é importante que conhecimento e educação é herança que ninguém tira da gente, né? Então, são importantíssimos mesmo, assim, demais, para a gente mudar, para melhorar. E você teve o melhor conhecimento de todos, que o conhecimento teórico não adianta de nada. Você teve o conhecimento de vivenciar uma prática, se permitir vivenciar uma prática e ter o conhecimento através dos resultados que trouxe para o seu corpo, que aí, uma coisa é eu te falar, alguma coisa você lê num livro, que é uma forma de conhecimento, de exercício respiratório, calma, mas quando a gente vivencia o processo e sente na nossa pele, eu acho que fica mais palpável, né? Assim, fica muito. Porque você Real, sabe, pô, eu tive uma crise de ansiedade, estava começando, respirei, melhorei, opa, o negócio não é tão sim, bobinho quanto eu imaginava, né? com A certeza. a Ana tá querendo vender aqui pra gente, ó. Ela tá falando, Sim, você indicaria, tipo, com faça sua. certeza. Eu até, da respiração, eu acho que hoje mesmo até conversei com a minha mãe sobre isso. Então, assim, com certeza, né?
já tem algumas pessoas que eu falei sobre o programa, estão até esperando assim abrir, né, a nova turma para saber mais, porque faz diferença. E como a gente está vivendo um momento assim que às vezes é complicado sair para atividade física, então para a gente começar, né, faz muita diferença. É o primeiro passo, né? Porque aí a gente já começa, né, ali cuidando da gente, fazendo 1%. E essa ideia de 1%, de verdade, ela muda o pensamento da gente. Por quê? Porque eu sempre imagino assim, bom, é 1%, mas não é 1% do Rafael, é 1% meu, né? Assim, do que eu posso, né? Então, isso muda realmente o jeito de você pensar, de se frustrar, porque eu não me comparo com o outro. Eu faço aquilo que eu consigo, aquele 1% que eu consigo fazer naquele dia. Então, isso é muito importante. E gratuito ainda, né? Dependendo do IMC, melhor ainda, né? Então, assim, nossa, eu com certeza indicaria. Já que você deu essa levantada de bola aí, eu quero falar que a próxima turma, a partir de amanhã, as pré-inscrições estão abertas. Faz lá sua pré-inscrição lá na página inicial. Realmente, se você tem entre 20 e 50 anos, tem MC igual ou superior a 35, que é o peso pela altura, essa fórmula tem lá. E se você fizer as atividades igual a Maiara, 6 e 15 da manhã, esse programa é gratuito para você. Maiara, esse programa é gratuito seu, não é? É gratuito, é. Então, gente, se você tem IMC maior que 35, está entre 20 e 50 anos e pode fazer atividade física 6 e 15 da manhã, faz igual a Maiara, faz atividade de graça. E a gente ainda tem nossas aulas. No caso da Maiara, a aula dela, as aulas teóricas que a gente tem, no caso dela, é segunda-feira. Essa nova turma, as aulas gratuitas da noite, que a gente tem uma aula por semana para a gente falar sobre 1%, sobre exercício respiratório, essas aulas que a gente tem, nessa nova turma será na terça-feira, porque segunda já tem a turma 1, então a turma 2 vai ser na terça-feira. Vai estar lá na bio do Instagram, lá tem um negócio chamado Linktree, e quando você aperta lá no Linktree vai estar falando onde você faz. O objetivo é realmente te ajudar. Eu quero gente gratuita aqui, eu quero realmente as pessoas que não precisem pagar o programa. É isso que eu quero. Eu quero efetivamente ajudar. Maiara, eu acho assim, seu depoimento foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu agradeço demais por você estar contando a sua história, que você falou, é uma coisa que você não falava nem para sua filha o seu peso, você está falando aqui para um bando de gente. A gente teve várias pessoas que entraram e saíram da live, e depois essa live vai ficar lá e vai ter muita gente olhando. Sim. E eu agradeço mesmo, porque igual eu te falei, o nosso intuito aqui é colocar mais pessoas para poderem aproveitar de forma gratuita esse programa e a gente poder transformar vidas. Eu Sim. sou uma forma de transformar, você também, através da sua história. A Emily, que está aqui, contou para a gente na semana passada também. Nós somos um exemplo para mudança. Então, assim, Sim. né? É você, através da sua vida, eu sei, porque sua tia trabalha comigo, que a família toda, se não te der um feedback, eu posso te dar, porque sua tia já me deu, que a família toda está percebendo a sua diferença, Sim. está percebendo uma nova Maiara, que você falou, né? As pessoas para criticar são ótimas, mas quando a gente faz algo diferente, as pessoas não elogiam. Eu ouvi várias coisas legais de você, bacana, assim, de falar, pô, como a Maiara mudou, como que tá mais legal. Então, isso para mim, eu fico muito feliz, fico feliz mesmo, assim. Esse lance da roupa, que nem eu já te falei, eu vivenciei isso durante muito tempo. Eu te entendo pra caramba esse lance que você falou assim. Uma coisa que me faz feliz é eu colocar minha roupa sem ficar com aquele negócio de. Que você falou, né? Eu evitava várias vezes, eu evitava sair por causa do desconforto de colocar uma roupa me causava. Sim, sim. Minha mãe, eu já conversei com você, minha mãe era obesa, bem obesa, minha mãe chegou a pesar 117 quilos, e eu vivenciei isso minha adolescência toda. De ver Sim. minha mãe várias vezes chateada porque as roupas eram feias, porque não existe roupa, as roupas são caríssimas, é um tormento. E É de um várias tormento. vezes ela falando, não, eu prefiro ficar em casa porque. E aí chegar e ter uma tia que minha mãe arrasada, a gente arrastava ela, e a tia E falar, nossa, Helena, pelo amor de Deus, como você engordou, né? caraca, pior que eu tinha vontade de socar umas tias minhas. Hoje eu entendo, mas assim, a vontade da gente, filho,
é de socar, né? Quando É alguém muito falava da minha difícil. mãe, dava vontade de socar. Então, assim, eu acho que essa sua fala, essa sua demonstração, eu acho que mostra para muitas pessoas que é uma coisa possível, é uma coisa que dá para fazer. E eu fico muito feliz, Maera, sem brincadeira mesmo, de saber que agora você está fazendo seu 1% todos os dias. O dia que você não tá tão bem, você come algo, você não chuta o balde, você fala, cara, hoje eu vacilei, amanhã eu tô aí de novo. Ou vacilei Sim, nessa alimentação, igual você me contou, e na próxima eu vou comer vai. direitinho de novo. Ninguém é perfeito. Eu ia te falar isso quando você estava falando, mas eu não quis tirar a sua fala. Que você falou assim, nossa, porque eu tinha que ser. Cara, ninguém é perfeito. Ninguém é Sim. perfeito. Cada um tem seu calo. Cada um tem uma hora que vai fazer. Que nem eu falei para vocês um dia, eu num momento de ansiedade comi 10 bombons no mesmo dia. Ó, que sandice. Mas beleza, no Então, outro dia eu não vou comer 10 bombons. sim. É, Então, é, a importância mesmo, né? O importante é não desistir, né? Continuar. E só fazer uma aspas aqui, porque eu falei bastante dos comentários ruins. Eu tinha, sim, sabe, estímulos bons também, né? De pessoas que realmente tentavam me empurrar para frente na minha família. Mas, infelizmente, para a gente o que pesa mais não são os comentários bons, né? Então, assim, aquilo que realmente me levava, me machucava, me marcava, eram os comentários ruins. Então, eu focava neles, em vez de, infelizmente, focar no que era o que as pessoas estavam falando de bom, no que as pessoas que me amavam estavam realmente, né, tentando ajudar ali, eu infelizmente não dava muita atenção. A gente ficava assim, me ama, tá falando isso só para eu ficar melhor. Então, assim, eu acabava focando mesmo nos comentários ruins e maldosos. Então, é que nem você é, falou para mim, eu não sei se você falou aqui na live, que a gente já conversou isso outras vezes, que uma vez você perdeu, a meta na nutricionista era perder 10 quilos e você perdeu 9 e ficou super frustrado. Você não pensou, putz, perdi 9 quilos. Não, você falou, caraca, eu não não, perdi 10, faltou não, um, né? não, era assim, porque enxergar, né, o lado bom das coisas, o que eu tinha feito de bom era muito difícil para mim. Me elogiar e enxergar, mesmo que não fosse a meta total que eu tivesse cumprido, era muito difícil para mim. Eu realmente tinha essa mania de focar no que era ruim mesmo, né? E da cobrança. Então, por isso que eu falei para você que foi importante desconstruir, tratar minha mente, né, mudar os meus pensamentos, tratar a ansiedade. Por isso que a respiração foi muito importante para mim, somou demais na minha terapia. Por quê? Para que eu mudasse a forma de enxergar e para que eu olhasse para mim realmente e conseguisse, não, olha, Mayara, o que você conseguiu fazer? Tudo bem, aquele um ali, não, mas olha quanto você conseguiu fazer, né? Então, tratar a minha mente primeiro foi muito importante para que eu conseguisse depois ir dando os outros passos, né? E a ferramenta que a respiração trouxe para mim foi importantíssima para que quando vem esses pensamentos sabotadores, eu tenha alguma coisa para fazer para não, peraí, Mayara, não é assim, não trazer a razão, racionalizar mesmo aqueles pensamentos e não ser emotiva e chutar o balde. Então, eu vou te perguntar de novo, que com essa fala toda, eu não acredito que a respiração foi a melhor coisa que você conseguiu com o programa. Qual foi a melhor coisa que você conseguiu com o programa? Não, eu falo que foi o passo importante, porque assim, foi através dele que eu consegui, né, assim, dar continuidade nas demais coisas, não desistir, não chutar o balde, mas deixar de sentir dor, de Não, eu vou te pensar, perguntar, não é isso, não é isso. tá, Isso tudo é então uma tá, ferramenta. certo. Eu vou perguntar de novo. Qual foi a coisa mais importante do programa para você? Conseguir olhar para mim, acho que foi a coisa mais importante do programa para mim. Perfeito. Não foi a respiração, não foi comer Não. menos, foi você se permitir se enxergar. E Sim, através disso, você vai mudar. sim. Foi uma mudança realmente assim
não consigo, é que eu tô falando pra você, não consigo explicar. Quem me conhece sabe, né? Porque eu já tinha tentado outras vezes, como eu falei pra você, eu já fiz terapia outras vezes. A terapia é importantíssima, todo mundo que puder deve fazer. Mas eu precisava de uma ferramenta, alguma coisa que tivesse palpável para mim, né? Para que eu conseguisse realmente olhar para mim. Então, assim, através do programa eu consegui essas ferramentas, né? E aí parar e me olhar, e me cuidar, e olhar para mim, e fazer para mim, e por mim, e não mais por ninguém. Então, assim, por isso que hoje eu quero perder peso, mas essa não é a minha meta principal. É melhorar a minha vida, minha meta principal, melhorar a qualidade de vida, deixar de sentir dor, parar de ficar doente. Então, assim, mudou realmente o meu pensamento. E o peso, sim, é importante. Se eu falar, como eu falei, se eu falar que não é mentira, lógico, né? Mas ele não é a minha prioridade mais, entendeu? Ele é uma consequência de tudo isso aí que eu tô fazendo para melhorar a minha vida. Agora sim você entendeu o que que o programa está fazendo por você. Não é nada mais, não é respiração, não é nada. É você enxergar a Mayara como a principal pessoa da sua vida. Sim, Sua filha é muito importante? É, desde que você esteja bem. Porque não adianta nada você estar do lado dela. Se você não estiver bem, você nem curte ela. não, não Se você, mesmo. se você não estiver bem, você vai para os encontros da sua família e não curte ninguém. Se você não Sim, estiver bem, você não aproveita com seu marido. Então, assim, mesmo. o sensacional para mim, em relação a você, é que você começou a se olhar. Para mim, Sim, esse é o grande ganho do programa. Se a gente encerrasse aqui o programa, eu já estava feliz, já falava assim, ó, valeu a pena. já valeu a pena. Para mim, com certeza, valeu a pena. Fez diferença, de verdade. Então, uma vida, você já mudou. Isso é bom demais. Eu não. Deus, através de mim, mudou. Não sou eu que faço nada. Verdade. Mayara, obrigado demais. O Instagram, eu Eu, acho que vai derrubar a gente daqui a alguns segundos. Eu agradeço demais que a sua história sirva de inspiração para muita gente. Que a sua história, a sua verdade que você contou aqui pra gente, possa iluminar aí várias pessoas e possa fazer elas também quererem começar a cuidar delas, tá? É sim, isso que eu agradeço demais por você ter vindo aqui. Agradeço demais quem está aqui. E amanhã as pré-inscrições estão abertas. Lembrando para vocês que se você tiver IMC, índice de massa corporal, igual a 35 ou superior a 35, tiver entre 20 e 50 anos e puder fazer atividade física 6 e 15 da manhã, esse programa é gratuito para você. Aproveita, tá bom? Gente, um beijão. Mayara, mais uma vez, obrigada. obrigado demais por dividir com a gente. Fica com Deus, gente. Até Amém. amanhã. Amanhã às Boa noite. 6h15 na aula. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.